Olá, muito boa noite. Já é dia 5 de dezembro de 2019. Eu estou em contagem regressiva, né? Para o final do ano. Estamos entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa. Aquele programa de todo final de tarde, início de noite, depois tem uma outra edição depois da meia-noite, que faz com que você durma bem informado e também acorde no dia seguinte bem informado. Os assuntos são muitos, passam pelo presidente da República, passam pelo futebol. Todos estes assuntos vocês verão tratados aqui, mas não sem antes dizer que um dos suspeitos de ter participado de um assalto a banco em Ibarama foi preso. Foi preso, a Brigada Militar e a Polícia Civil comunicaram a prisão de um deles. E hoje também, lamentável, um acidente na madrugada desta quinta-feira, onde dois jovens, um veículo em alta velocidade, acabou entrando num outro veículo parado. Um dos jovens morreu e o outro ficou muito mal. Ou seja, os jovens continuam sendo um pouco irresponsáveis, digamos assim, sem medir as consequências. Dois jovens de 19, 18 anos, um morreu e o outro ficou muito mal neste acidente. Mas vamos então às manchetes, os assuntos que vão passar por essa bancada a partir de agora. Vitorino. Na cúpula do Mercosul, muitos acordos, muitos projetos e muitas propostas, e algumas coisas boas. A bem-sucedida Operação Tentáculos em São Cepé e região abala o tráfico e o crime. Fundão sem vergonha. A eleição do ano que vem é a mais cara da história. E eu vou contar para vocês de onde é que saiu esse dinheiro aí. Entenda o que influenciou o crescimento pelo terceiro mês consecutivo da nossa indústria. E parece que a aposentadoria não é só uma dor de cabeça para os políticos brasileiros, mas também para os franceses. A Associação de Reitores pede na Justiça que o ministro Weintraub se explique a respeito de sua declaração sobre drogas nas universidades federais. Tiroteio na fronteira mexicana com os Estados Unidos pode causar a maior diferença das relações americana e mexicana. Como esperava o presidente Bolsonaro, TSE autoriza assinaturas eletrônicas para a criação de partido político. Vamos então começar o nosso programa de hoje falando sobre o assunto do momento, bem quentinho ainda, que é a cúpula do Mercosul. Do Mercosul, é verdade, Magda. Muitas coisas foram alinhavadas. Vamos deixar bem claro, essa cúpula, ela toma decisões que depois são encaminhadas ao parlamento desses países que aprovam ou não. 90% dos casos, eles são aprovados, porque os presidentes, invariavelmente, detêm o controle político do seu país. E então, normalmente, os acordos firmados tendem a ser aprovados nos seus países. Muitos acordos, muitas propostas foram firmados, 7, na verdade 8 acordos, porque no final do dia agora teve mais um que eles acertaram nas relações interbancárias. Os bancos poderão ter um relacionamento mais próximo com os bancos de outros países. Muita coisa como a circulação, a ajuda policial, não vou descrever aqui os 8 acordos, 7, 8 acordos que foram firmados, ficaria muito chato. Mas algumas coisas são boas, Magda. Por exemplo, a primeira delas, passar para $1.000 o limite da cota. Essa eu achei legal. Eu também achei. Para quem tem dinheiro para comprar 1.000, tá bom. Falta só o dólar. Falta só o dólar. Tá liberado agora. Falta só o dólar agora ficar decente aqui no Brasil, né? É verdade. Passou para $1.000. Outras coisas interessantes, que é a validação de documentos de identidade e autorizações de circulação. Por terem regras diferenciadas, por exemplo, o porte de armas, esse não conseguiu ser aprovado, ser incluído. Mas algumas discussões no tocante à validação de documentos avançou bastante, ou seja, praticamente todos os documentos de identificação do Brasil são válidos nos outros países e vice-versa. Outra coisa que avançou também foi o apoio de fronteira a sistemas médicos. Por exemplo, alguém mora numa cidade paraguaia em que o sistema médico é muito frágil e uma pessoa tem uma emergência médica, essa pessoa pode se socorrer de uma infraestrutura do lado brasileiro se estiver próximo.
Depois os governos conversam e acertam como funciona. Mas, a princípio, esse acordo de cooperação foi interessante. Outro acordo, troca de tecnologia. Essa deve avançar nos próximos tempos e o Brasil deve liderar porque detém a maior tecnologia, especialmente na área agrícola. E teve um que deu na trave, Magda. Qual? O acordo automobilístico Brasil e Paraguai. O problema é simples. O carro brasileiro é muito barato. Muito barato, né? Muito barato. O E a carro gente brasileiro acha fez caro. um estrago no Uruguai. E os paraguaios estão com medo que faça a mesma coisa. E o Paraguai fique literalmente na mão do carro brasileiro. Faz sentido. Eles têm medo que isso aconteça. Faz sentido. Porque o que acontece? O carro brasileiro é caro para o brasileiro. Mas para exportar, ele vai ser imposto. Então é barato. Ele custa, no máximo, 62% do preço pago por um revendedor para um veículo nacional. Quer um exemplo? Por exemplo. Vou citar um modelo. Você está um modelo aqui nosso que está fazendo um estrago no Uruguai, que é o Onix, que é o carro líder de vendas no Brasil, produzido pela GM de Gravataí. Um Onix de R$50 mil, que custa na loja no Brasil, ele vai para o revendedor custando aproximadamente R$42 a R$43 mil. Esse carro vai para o Uruguai custando pouco mais de $6.600. Ou seja, alguma coisa em torno de 30 e uns quebradinhos, Sim. entendeu? E os paraguaios têm medo que o carro brasileiro faça no Paraguai o que fez no Uruguai, porque no Uruguai acabou com as importadoras, né? Os carros brasileiros, Volkswagen, GM, Fiat, atropelaram, estão tomando conta do Uruguai. Sim. Então os paraguaios têm medo que isso aconteça, então Que atrapalha o mercado deles. o acordo automotivo, eles querem ainda um pouco de calma, até porque o Paraguai não produz carro nenhum, né? Mas eu ia te perguntar, qual é o temor? O temor não é que comprometa a indústria Sim. deles, mas torne o mercado paraguaio um mercado brasileiro. Por causa dessa diferença que é muito significativa. Então, o Paraguai quer ainda estudar uma fórmula para autorizar a entrada do carro brasileiro por um acordo automotivo, porque hoje entra, mas entra, digamos assim, dentro da lei, né? Pagando os impostos, enfim, e alguns roubadinhos, né? Os roubadinhos é o que mais entra lá. Mas Esse é mesmo, né? os roubadinhos. Tá, mas isso aí... Tem gente que vai no Paraguai comprar o seu próprio carro. Mas isso aí não tem que aproveitar o que está sendo estabelecido para tentar evitar isso? É que tem alguns aspectos, por exemplo, nessa reunião de cúpula, que trouxeram limitações aos acordos. Sim. Porque dois governos estão mudando de mãos. Sim. Tanto que o presidente uruguaio nem foi, inclusive, porque ele está com problema de saúde. Ele não foi por causa grave, foi a vice-presidência. Está muito Está doente. com câncer. E o Macri vai entregar o governo também agora, no início de 2020. Então, Não, assim, entrega dia 10 agora, semana que vem. Então, esses dois presidentes não tem dá muito pra o ter que fazer, noção, né? A presença foi muito mais de cortesia e de gentileza, qualquer outra coisa. A Argentina guinou a esquerda, o Uruguai guinou a direita. Então, agora é aguardar. Bolívia e Chile. Esses dois países estão muito interessados. Tá aí a foto, essa foto aí Será histórica. fotos, né? Bolívia e Chile querem entrar no Mercosul. A Bolívia vai ficar para uma próxima reunião, a admissão da Bolívia, porque ela precisa se equilibrar politicamente. A coisa lá está meio tensa com a saída do Evo Morales. E o Chile da mesma forma. O Chile tinha tudo para ser admitido agora nessa reunião, mas diante desses problemas que o Chile enfrentou, eles decidiram aguardar para uma próxima reunião a política, tanto a chilena quanto a boliviana, se equilibrar. A Venezuela continua suspensa, porque a Venezuela... Nem sei se ainda existe. Gustavo, para contribuir com o teu comentário excelente, o PIB do Chile, com essas manifestações e com tudo que está acontecendo, só no mês de outubro caiu 3,8%. Então, eles lá estão com uma dificuldade econômica que também eu acho que contribui para não entrarem no bloco. Na verdade, né? a instabilidade política é o principal problema, porque a Argentina tá metida numa encrenca aí, mas o Brasil se dispôs. O Bolsonaro, na fala dele, falou que é preciso ficar acima da ideologia. O Bolsonaro é pragmático, né? Eu acho que ele aprendeu com o Trump, porque ele viu que o Trump não é amigo de ninguém, o Trump faz negócios. Não, mas precisa muito para perceber isso, não, né? É que nas relações entre países não existe amizade, existem interesses. Existem né? negócios, interesses. E o Brasil, gostem ou não,
é o principal comprador do Paraguai, o principal comprador da Argentina e o principal comprador do Uruguai. A Argentina é o nosso terceiro mercado, o Paraguai é o nosso 9º mercado e o Uruguai é o 12º mercado. Portanto, o Brasil é mais importante para todo mundo que todo mundo para o Brasil. Vamos deixar alguém participar também. Mas a gente não pode esquecer que o próprio presidente Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, se consideravam muito amigos do Trump. Íntimos. Tanto é que houve até indicação no nome do Eduardo Bolsonaro em cima dessa amizade que supostamente existiria, e é claro, quando o negócio chega, não há amizade que resista. Quando rolou aquela indicação para a OCDE da Argentina, eu disse, tá aí, aprenderam rapidinho. O americano não tem amigo. Não é o Trump. Geral, né? Não é o Trump. Gestor americano não tem amigo. Obama, essas coisas. Não sou amigo de ninguém. Americano faz negócio. Mas eu acho que está certo. Eles estão certos. Mas aqui a gente não é amigo. A gente não é amigo. Amigos, negócios à parte. Não somos amigos, não. Não, mas aí é Aqui diferente, também não, mas a gente faz de conta. Aqui a gente faz de conta que é mais fácil. Aqui a gente disfarça. Aqui é tudo coleguinha. Aqui tudo é coleguinha. Cínico. Olha aqui, alguém quer falar sobre esse assunto do Vitorino? Não, só porque o Trump ainda a respeito disso, e eu trouxe a matéria, né, a respeito das tarifações do aço e do alumínio dos Estados Unidos em relação aos produtos enviados aqui do Brasil, a gente tem que ter a ideia que o slogan do Trump, e ele foi eleito justamente com a ideia de fazer a América grande de novo, a América maravilhosa de novo para os americanos. E a resposta do mercado interno, né, das ações relacionadas a essas empresas, foi um crescimento de 21% das ações relacionadas a essas empresas dentro do mercado interno americano. Então, a preocupação do Trump não é dar um respaldo ou ser amigo do Bolsonaro. Ele tem que dar um respaldo aos seus eleitores, ele está, né, numa nova corrida eleitoral, e um crescimento de 21%, depois de uma medida publicada através do Twitter, e sem nem informar dados e tudo mais, para ver como hoje, a gente fala, os negócios, o mercado é muito sensível. E um tweet, literalmente, pode mudar toda a situação. Mais ou menos, em termos de mercado de valorização, as pessoas querem ver, na verdade, são lucros das empresas. Então, os fatos, por isso que essa questão eleitoreira e essas ações eleitoreiras do presidente Trump pode até balançar um pouquinho, mas, na verdade, quem tem ali um investimento, pensa a longo prazo, não cai muito nessa brincadeira de sobe, desce, a gente fala, mas o resultado das empresas, o lucro das empresas e a geração de produção de PIB dos países é o que vai definir decisões de investimento, tanto internacionais, quanto nós conseguirmos exportar também para fora. É que eu acho que não falamos tanto de empresas ou de investidores, a gente fala do povo americano, né? Tu tá falando... Tu apresenta um crescimento de 21% nas ações que tu taxou, e tu vai... E foi justamente essa, até o Vitorino me perguntou, mas o que os fazendeiros têm a ver com essas iniciativas? É que eles são aqueles que estão no fogo cruzado da guerra comercial dos Estados Unidos e da China. E você receber um respaldo, ver um crescimento de 21%, e principalmente estão repensando a questão de distribuição do fundo federal justamente por essas taxações, acho que para os americanos é interessante. É que a discussão em torno de quem ganhou e quem perdeu, ela tem sutilezas. Por exemplo, os produtores de aço e alumínio americanos, as usinas que produzem, especialmente do meio oeste, tiveram a valorização das ações, como a Ana disse. Mas teve algumas empresas, por exemplo, de máquinas e equipamentos, que tiveram problemas. Por quê? Porque a matéria-prima vai subir de preço. Sim, o aço e o alumínio brasileiro eram baratos. Então você mantinha... Vai mudar a equação. Vai mudar a equação. Mas lá eles entendem que o sacrifício é pelo povo americano, né? Essa ideia de que, por mais que você sofra em um lado, você está instigando o comércio interior. Mais ou menos, né, Ana? Você compra, por exemplo, uma colheitadeira por $200 mil, e daqui a pouco essa colheitadeira vira $230 mil. Para a americana é o caos, porque a americana é todo certinho com as contas, os números. Para eles, você subir 0,0 alguma coisa no imposto, no negócio, eles fazem um discurso. Não, mas se você compensar isso para repensar a distribuição de fundo... Os bancos americanos também... Os fundos de pensão lá, eles têm os investimentos nesse sentido. Não, mas não é pensão, tu dá porque a colheita não foi grande o suficiente ou não comercializou o suficiente, que é o respaldo que o Estado dá quando não dá certo na questão da agricultura. E os bancos já se declararam também que... É uma discussão... Deixa o Marconi falar, porque de vocês não vai longe. Colaborando com isso, os bancos também já anunciaram que se houver isso, esse aumento, os
bancos, essa linha de crédito que os bancos oferecem para a compra desses equipamentos, os bancos vão compensar o que, porventura, os produtores acabariam perdendo com o aumento do maquinário. É que o americano não joga, ele é um jogo de xadrez. Mas tem uma coisinha. Não joga sem pensar. Ele está vendo aqui, mas o passo Mas isso é uma cadeia. Pergunta para os acionistas desses bancos, vocês vão gostar de lançar isso. Mas é que é pouca diferença. Por exemplo, nessa diferença de 200 para 230 que tu citou, para o produtor, para o fazendeiro... Foi um exemplo, tá? Sim, é nesse que eu me baseei. Para ele é muito, são $30 mil a mais no seu orçamento. Para o banco, na linha de crédito, ela dilui fácil. Eles não chegam a perder, porque o investimento nos próprios bancos continua sendo Olha grande. bem, em tese funciona, mas... Estou trazendo a tese. Lembra quando o Obama assumiu que ele falou que ia criar uma saúde universal, que é o calcanhar da sociedade americana, né? Era um devaneio. O Obamacare. Aquilo era devaneio. Ele chegou no parlamento americano, os próprios deputados democratas apertaram para ele. Muito legal esse plano maravilhoso. Quem é que vai pagar? Quem vai pagar? Não é à toa. Vamos aumentar em 0, não sei o quê o imposto sobre criação de cachorro. Não passou. Mas é que os bancos sugeriram algo que é plausível. Não aquela medida populista garganta do Obama que colocou ele, inclusive, pela própria nação americana, como o segundo pior presidente da história. É que nos perdoe falar, né? Que para o americano a saúde, você tratar bem e dar um respaldo médico para a população, não tem nenhum retorno financeiro aceitável. Isso é verdade. Qual vai ser o retorno financeiro de tratar bem a população com saúde? É verdade. Assim, por isso que a gente fala medidas populistas, que, claro, são questões importantes para todos aqueles que vivem no país, mas para os bancos americanos, por que eu vou pagar a saúde? Embora o americano não admita, mas isso que a Ana falou é verdade, embora o americano não admita, para ele, os velhinhos, quanto mais rápido morrer, melhor. Mas na Suécia é de graça a saúde. Mas a infraestrutura sueca, dinamarquesa, os países da Escandinávia, cara, é outro planeta. Não, é que nós estamos falando dos que a Suécia, nós estamos falando do planeta. A Suécia deve ser do tamanho do Brooklyn. Ela não, né? É Brasil e Austrália já. Mas a Suécia deve ser do tamanho do Brooklyn. Não, é que a carga tributária nos países escandinavos é alta. Se assemelha ao Brasil. 40%, 42% sobre a cidadania. Porém, lá a criança nasce, o pai já sabe qual é a faculdade que ela vai estudar. Lá só tem que escolher o curso. Não precisa pagar extra, não precisa pagar particular. Não tem plano de saúde privado, não tem seguro. Seria uma maravilha se tivesse. O Estado cuida de você até o fim. Muito bem. Olha aqui, ó, eu falei na abertura do programa sobre o acidente de 2 jovens na manhã dessa quinta-feira, na Avenida Bento Gonçalves. Eram 2 jovens, né? O que estava na carona foi o jovem que faleceu na hora do acidente mesmo. Eles bateram no muro, na grade de uma revenda de carros. Eram umas 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. A vítima foi identificada como Rodrigo Ramos de Oliveira. Nós temos algumas imagens aí. Ele tinha 26 anos, ele que morreu no local do acidente. E segundo algumas testemunhas, o veículo estava seguindo no sentido para Viamão, no sentido Viamão, e após o Pardal, que fica lá pela altura do número 7.000, mais ou menos, ultrapassou um automóvel e bateu numa moto que estava na faixa esquerda, e o Peugeot rodou, perdeu o controle, invadiu calçada e acabou vitimando o jovem de 25, 26 anos. Mas o menino que dirigia, o veículo tinha 19 anos e também não está nada bem. Olhem as imagens do estado que ficou o carro. Eu até me admiro que o menino que estava dirigindo ficou... Aquele ali já está, inclusive, a vítima. A gente acompanhou hoje pela manhã. Porque entupiu toda a cidade, né? Afetou muito. Claro que isso é absolutamente o de menos. Sim, claro. Te disse, mas era uma informação que a gente acabou tendo que passar também, afinal de contas, prestar esse serviço, e a gente acompanhou ali a população ali, algumas testemunhas garantem que o carro estava em altíssima velocidade. Que ele estava numa velocidade absurda. Olha lá, tu vê pelas imagens. Realmente. Mas ele passou fincado. Olha lá, e aí se perdeu. O controle mesmo. Aí rodou e deu reto, né? Que horror. Na muleta. Fala, seu Chicão. Esse fim de semana aconteceu um episódio trágico, tiroteio, que não foi muito divulgado pela mídia, numa cidade fronteiriça com os Estados Unidos, que pode acontecer um evento de uma proporção muito grande. Os traficantes de um cartel, pode ser Sinaloa, talvez, esse cartel, que é um dos maiores cartéis do mundo, responsável por 80% da cocaína que anda nos Estados Unidos,
eles brigaram com a polícia. Até o Mário um dia falou que um dos filhos do dono do pátio, Guzmán, que está sendo julgado em Nova York, foi preso para tirar o cara da cadeia, os caras disseram que destruiu a cidade. E aí soltaram. Aí deu um morticínio, morreu 21 pessoas lá nesse tiroteio, uma maioria traficantes, policiais e tudo. E aquilo ali chocou um pouco a população americana, que é uma cidade muito fronteiriça. E tem uma lei americana que foi dada na época do George Bush, que foi uma emenda na Constituição americana, melhor dizendo, que tudo que afeta a segurança nacional, o país pode invadir. O terrorismo afeta a segurança nacional. E o Trump disse que vai entrar no México com o exército para pegar esses cartéis. Que o governo mexicano não faz nada com os cartéis. E esses cartéis assolam Arizona, Novo México, Texas, aquelas cidades da vizinhança. E isso aí o Congresso assina embaixo, Vitorino. O Chicão tem razão. E o México vai ter que ficar quieto, vai ter que ficar quietinho. Eu vi as notícias sobre isso. No último domingo, o New York Times tinha uma matéria de 2 páginas sobre isso. Esse Obrador, para ser eleito, ele fez acordo com os traficantes. Com os traficantes, com os cartéis. Recebeu muito dinheiro, foi eleito, assim... ele faz olho branco para efeito externo ele está, né, mas não está apertando, não está fiscalizando, não prende os caras, nada. E os traficantes estão usando praticamente as bases da fronteira para entrar nos Estados Unidos. Vão, fazem e voltam. Eu li domingo sobre isso do New York Times. O negócio está bem feio, né? E o Trump pode mandar os marines, imagina os marines entram ali. Mexe com aí é complicado. E aí não pode se envolver Rússia, nada, porque é uma coisa interna. Estados Unidos e México entre A e B. Entre A e B, C e D tem que ficar fora. Mário Barcelos. Isso é difícil os marinhos atravessar aquela fronteira, em todo caso. Pô, mas a fronteira é só um pedágio, passa corrida ali. Os Marinas é pro mar, né? Não, eles chamam Marinas quando é um soldado que tem aquela formação delta, SEALs, que pegaram o Obama mandou pegar o Osama Bin Laden. Eu conheço todos esses comandos. O Fernando Pessoa... Não vem querer me agredir. Deixa mudar de assunto. O senhor está muito bonito hoje. O Fernando Pessoa dizia, não sei o que amanhã trará. Essa frase não é minha. Não sei o que amanhã trará. Mas continuo achando o presidente... Eu já estraguei a caneta aqui. Outra, Mário? Não aguento mais. Mário se especializando em destruir canetas. Meu amigo Bruno Bauman, que me deu de presente. Anda com uma força que eu vou tentar salvar. O Mário está apaixonado. Está apaixonado e a mulher exige todos os dias e está difícil a operação. É uma gerente de banco. Gerente de banco está apaixonado pelo Mário. Não. A verdade é a seguinte, né? A verdade é a seguinte. O Vitorino me lembra muito a Rainha Vitória, né? Um diálogo vitorino e tal, aquela coisa toda e tal. Monólogo e tal, aquela coisa. Mas eu quero falar para vocês uma coisa que me deixa... Olha, se tomasse uns dedos. Profundamente envergonhado. É o fundão sem vergonha. Fundão sem vergonha. Isso é o Cláudio Humberto que me falou isso. Mas, rapaz, eu fico pensando na cara de pau desta gentalha. É uma gentalha. É uma canalha. Vou usar a palavra do Bolsonaro, isso é uma canalice. Porque esse dinheirinho, esses 3 bilhões e 800 milhões que o Vitorino ontem explicou que dá para fazer não sei o quê, tiraram da educação e tiraram da saúde. As pessoas vão ficar no SUS. E eu vendo aquelas pessoas nos hospitais do Rio de Janeiro, nos hospitais aqui do Rio, qualquer parte do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, que as pessoas ganham um salário mínimo. Eu no SUS por causa desses canalhas aí. Tu não te revolta, Mário, teu coleguinha aqui? Eu estou dizendo que eu sou eu. Tá? Agora o senhor está me tratando bem. Esses caras, todos bandidos. Só quero dizer para vocês o seguinte. Olha o senhor Chicão Tofani... O disse que ele estava no... Olha o processo. Que entra todos os dias aqui. Olha o processo de saída do ar. Não deixa eu falar. Não deixa, mas eu tenho que... Vocês podem respeitar um pouquinho aqui o Michel Teló? Olha o processo e a saída do ar, Michel Teló. Quero dizer para vocês o seguinte. O Chicão Tofani tem razão numa coisa. Ele tomar um gancho de novo, como tomou outra vez. Vamos lá. O Chicão Tofani tem razão numa coisa. 2 assuntos. Esse é um povo borrado. É um povo borrado. Porque ninguém toma atitude nenhuma. Todo mundo fala e as pessoas concordam com tudo. O que tinha que acontecer, senhor Vitorino? Todo mundo ir pra rua. Não temos que dar 3 bilhões e 800 milhões para esses caras. Isso mesmo, concordo. Dá um absurdo. Marne, vai que nós vamos Só um pouquinho. Vocês viram o que eu disse.
E vocês viram o que, é que a plateia aqui fez, os dois aqui, ó. Os dois, aqui. Entraram na brincadeira. Quando eu quero falar um assunto sério, vira brincadeira, brincanagem. Então não vou falar mais nada. Ótimo, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Vamos patrocinar todos os políticos brasileiros. Maravilhosos políticos que só pensam neles e na reeleição e deles. Nas amantes deles. Aí o senhor que está dizendo isso. Por favor, Chicão, deixa. O Vitorino me disse Fica um isso. minuto em silêncio. Mas ele me Por disse favor, isso. Chicão. Ah, então tem que ser Educação. Por favor, não é, querido. O Mário está falando de um assunto sério, está tentando falar com o telespectador, tá? E tá fazendo uma crítica a nós aqui da bancada, dizendo que ele está trazendo um assunto sério e que nós estamos de palhaçada não deixando ele falar. Mas e aí o pessoal reclama. Claro. Faz favor, O que eu Chicão. vou dizer? Fala, Sou Ruschel. Não, Marne, é primeiro. eu tive hoje de manhã o prazer, novamente, de te escutar na Rádio Pampa, trazendo, entre Mas lá outros me deixam falar. assuntos. E esse assunto que tu trouxe me fez é pensar mesmo. o seguinte, Marne. Tem algo de bom a extrair dessa grande, usando o termo, sacanagem com o Ótimo, povo é isso aí. brasileiro? Quem é que Ótimo. ganha com isso se a gente for pensar numa estratégia eleitoral para os próximos anos? O Bolsonaro. Por quê? Porque atualmente todo mundo sabe que uma eleição precisa ter uma boa rede social, precisa ter uma boa conversa que hoje as novas tecnologias proporcionam. O mundo está mudando. As pessoas conseguem ter acesso a informações, a conteúdo mais rápido. Então, é óbvio que uma eleição hoje, ela tem um custo muito mais baixo, porque a tecnologia proporciona esse custo mais baixo. Então, isso vai dar munição para o presidente Bolsonaro mostrar para o povo brasileiro que ele se elegeu com uma eleição muito aquém daquilo que se intitulava. Então, todos esses argumentos que esses partidos, que só 4, se não me engano, votaram contra, colocam como argumento para aumentar esse custo eleitoral, trazendo palavras que são caras ao povo brasileiro, como democracia, né? Ele cai por terra. Então, quem é que cresce com isso? O presidente Bolsonaro, no meu ponto de vista. O problema é que cai por terra o argumento, mas eles continuam Exatamente. embolsando. Eles não estão nem aí o que É que, na verdade, a eleição é um pretexto, né? Os donos de partido utilizam a eleição como pretexto. Eles querem meter a mão nesse O dinheiro vai continuar sendo os 3 milhões que o Marne trouxe. Nós vamos continuar sendo os pagadores, né? Quem vai pagar a conta somos nós. Pagadores é uma palavra legal, somos trouxas. Mas eu acho que se a gente começar a divulgar esse ponto de vista, eles talvez acordem, porque ainda isso vai ser votado até dia 16 ou dia 17 de dezembro agora, no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que é um absurdo, que ele não concorda com esses valores. O presidente do Senado não se manifestou a respeito, mas se a mídia começar a colocar dizendo assim, ok, vocês estão tirando do povo brasileiro e estão entregando as próximas eleições às pessoas que estão contra a essa medida. Talvez eles melhorem, talvez eles pensem. Se o Chicão for pra rua pensem. protestar, eu vou atrás dele. Falando Gente, sobre... olha aqui, ó. Eu vou ler eu vou ler só uma coisa. O senhor não entendeu. Este programa. Falta de respeito entre vocês mesmos e nós, telespectadores, que queremos assistir o programa. Luiz de Glorinha. Ô, seu Um Luiz, só que eu mandei. Seu Luiz, cadê o seu bom humor? Seu Tá, Luiz, não é hein? bom humor. Então, o Mário tá Cadê o seu falando bom sério, humor? Gustavo Vitorino. E nós estávamos Não, nos vocês estão de divertindo palhaçada. com o sério Fala, dele. Ruschel. Esse programa é assim, seu Vamos Luiz. mudar de assunto. Fala, Ruschel. Só continuar na Então questão tá, das fala. eleições, só para dizer que o TSE, porque encaixa o assunto, o TSE autorizou as assinaturas eletrônicas para a criação de partido político. Vocês lembram? O presidente Bolsonaro saiu do PSL, entre outros saíram do PSL, e ele já anunciou o partido que pretende criar, que é o Aliança pelo Brasil, um partido bem à direita, que nós já analisamos também, e ele estava esperando essa decisão do TSE, porque precisa que realmente seja através de assinatura eletrônica para dar tempo de criação de um partido para participar das eleições do ano que vem, sem usar o fundo que o Marne trouxe. Então, são 500 mil assinaturas, aí as pessoas, então já pode ser criado o partido do presidente Bolsonaro? Não, não pode ainda, porque precisa de uma regulamentação, precisa criar regras pelo plenário do TSE e só depois isso poderá ser validado e aí sim começar a busca por assinaturas eletrônicas para a criação de um novo partido. Muito Quero obrigado. uma coisa me diz que eles vão travar o que pode e o que não pode. Não tem data essa sessão. Ruschel,
Quero casar com essa tua informação, uma informação que é de ontem, que nós não repercutimos, que foi a punição da executiva do PSL a 18 membros, entre eles um dos filhos do presidente e um que nos é muito caro aqui, que é o Bibo Nunes, que é gaúcho, que se elegeu por nós aqui, que receberam sanção de até 1 ano na punição pela diretiva do PSL, né? E isso traz uma dificuldade individual, porque embora eles possam participar, aqueles que são líderes das comissões, eles ainda podem participar por serem líderes, mas os demais que são integrantes perdem direito a votos, perdem representatividade e, ao mesmo tempo, não podem se deslocar de partido, porque estavam aguardando exatamente este novo partido. Então, casando essas duas notícias, elas vêm ao encontro desses 18, entre aspas, punidos pelo PSL, que poderão, então, migrar de partido tão logo a regulamentação que tu trouxeste para nós aqui. Eu acho que esse PSL vai desaparecer. Em 2 eleições ele desaparece. Desaparece porque esse partido não existia, nunca existiu. Nunca existiu, o Bivar vai encher as burras de dinheiro agora na próxima eleição, porque ele está com um número significativo de parlamentares, que o Bolsonaro elegeu, mas a hora que o Bolsonaro tiver um partido, vai todo mundo para lá, o PSL volta a ser um nanico. Volta a ser uma dessas legendas de aluguel. O PSL, que se tornou a 2ª maior bancada da Câmara, tem 40 e poucos deputados. 18, com certeza, que são os punidos que devem sair, né? E depois tem um efeito manada que mais gente pode sair junto. Gustavo, olha a grana que esse Bivar vai pegar na próxima eleição. É o PT e o PSL que vão receber mais desse fundo partidário. Mas quais são os partidos que votaram contra esse fundo? Quem foram? Se não me engano, foi Poucos, eu não lembro, eu dei a relação ontem, mas... Dos deputados. Tu falou dos deputados gaúchos não, mas que dos votaram partidos. Acho que parece que só são 4 partidos que votaram contra. Mas nós, eleitores, Roberta, os partidos deram a orientação, mas ninguém seguiu. Teve partido que orientou a votar contra e votar a favor, teve partido que orientou a votar a favor e votaram contra. Eu olhei hoje os 500 e poucos deputados e os senadores e foi um balaio de gato essa votação. Por isso que eu lanço muita dúvida sobre a real aprovação desse projeto. Se realmente a coisa foi bem explicitada ou foi aqueles projetos assim, hein, Marne? 40 anos de jornalismo, a gente aprendeu alguma sacanagem. Final de expediente, em votação, projeto número 43, 18 senhores deputados, quem tiver a favor, permaneça onde está. Aprovado. É o que mais tem nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal e nas Câmaras de Vereadores. Tu quer aprovar uma coisa na corrida que o sujeito nem leu, não sabe o que é aprova sim. Então eu tenho minhas dúvidas em relação à aprovação desse projeto ainda. Muito bem. Ana, greve na França? Isso mesmo, greve aqui também geral. teve uma movimentação de bombeiros, de policiais, enfim. Mas aqui, quer dizer, aqui não, né? Lá na França, cerca de 800 mil pessoas, segundo as autoridades policiais, mas mais de 1 milhão, segundo os organizadores ou as entidades envolvidas nesse protesto, nessa greve geral, justamente por um motivo que nos é muito conhecido, a questão da aposentadoria. Os franceses não estão gostando do novo projeto do Macron, que vem a extinguir regimes de aposentadoria, para ser mais específica, 42 desses regimes, onde são pessoas que, dependendo da sua profissão, eles têm uma chance de sair mais cedo, né, do seu trabalho, se aposentar mais cedo devido à questão do seu trabalho. Por exemplo, garis, pessoas que trabalham nos trilhos, no metrô, trabalham nas linhas rápidas, que têm, de fato, um prejuízo à sua saúde. Temos as imagens aí dos movimentos que aconteceram no país. Mas, então, até uma nova idade está sendo estipulada, que é uma idade pivô, sendo chamada pelo próprio Macron, de sair dos 62 para os 64 anos. E a ideia também do presidente da França é tornar o sistema único. Independente da sua profissão, todos estarão inclusos num mesmo regime. Até as suas palavras, ou o slogan dessa campanha é: cada euro contribuído dará a todos os mesmos direitos. Então, os franceses não gostaram dessas ideias, mas ao contrário do que a gente fala aqui, eles realmente foram para as ruas. Para a gente ter uma ideia, cerca de 30% dos voos tiveram que ser cancelados na cidade de Paris. A Torre Eiffel foi fechada pelos manifestantes. Nós tivemos 78 presos que foram apurados até o início deste programa, então esse número vai aumentar consideravelmente porque as pessoas estão sendo procuradas por aquilo, né, pelas câmeras de segurança lá. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, nós temos além das imagens, nós temos o áudio também da manifestação. Vamos dar uma olhada ali, ó.
foi cerca, então, de 70% dos professores que aderiram a essas manifestações. Os órgãos oficiais não quiseram passar esses números, distinguindo, então, de educação fundamental. Então, mas eles colocam como um contingente de 70% dos professores, mas também as linhas diretas, rápidas, que acontecem, que interligam os países, elas pararam. Das 16 que têm conexão com a França, 13 ficaram paradas, e foi um prejuízo, claro, para quem estava visitando, para o turismo, mas principalmente para quem estava em voos comerciais, pessoas que estavam até se deslocando nessa época do ano se sentiram muito prejudicadas e ficaram no meio do fogo cruzado. Então agora até foi enviada uma lista de solicitações de mudanças nesse projeto e agora esperam uma resposta do Macron. Eu queria dar... Eu só queria... 10 segundos só. Eu tenho uma admiração especial pelos franceses, pelo sentido cartesiano, no sentido do contraditório, de não concordar. Como, quando, onde, por quê? Por que tem que ser assim? Vamos parar, vamos conversar. Por que nós não temos aqui esse espírito, um pouquinho do espírito francês? A Revolução Francesa, baseada no cartesiano, no René Descartes, Voltaire e todos aqueles grandes filósofos franceses, plantaram isso no mundo com a Revolução Francesa. Então nós não temos aqui esse espírito. Quando que na França um projeto desse 3 bilhões e 800 milhões iria ser aprovado? Mas jamais, jamais. E as medidas que o presidente Macron quer tomar são medidas dentro da estrutura financeira, socioeconômica da França, medidas razoáveis, inclusive, porque a aposentadoria francesa é diferente da nossa. Quem ganha a aposentadoria mínima vive com o mínimo de dignidade na França. Sim. E aqui, quem ganha um salário mínimo vive com dignidade. Por favor, desculpe interromper. Nem com quem ganha para trabalhar com salário, duas fala considerações. Antes de fazer, ela dizia que eu não poderia ter deixado o Marley falando de mim, que eu sabia que ele ia me derrubar, porque para abordar exatamente como ele disse. Mas duas considerações. Primeiro, está virando um problema mundial. A longevidade está provocando. Nós enfrentamos aqui no Brasil agora essa mudança. Nós tivemos no Chile a revolta do povo em relação ao seu plano. E agora na França. E veja, na França é grave, porque o projeto nem foi anunciado. E aí eu roubo todas as palavras do Marley, exatamente para dizer, quando é a fibra de um povo. O projeto não foi anunciado. Só se sabe que virá um projeto. E pelo simples anúncio de que virá um projeto, já estão acontecendo essas manifestações. E só para fazer uma... Eu creio que o Vitorino também quer fazer uma... Mas só para contribuir aqui, só para não passar, porque acho que pode até auxiliar a questão do comentário do Vitorino. Por exemplo, a gente pega os ferroviários, que tem um regime especial, e lá a idade mínima é 62 anos. Mas como eles são ferroviários, eles podem se aposentar com 50 anos e 8 meses. Então é uma distinção muito grande da idade média. Então tudo isso dentro, né, de uma análise, justamente como o Marley falou, que hoje não existem jovens ou crianças suficientes, esse é o planejamento, para sustentar essas pessoas daqui a alguns anos. Esse regime vai ruir. E é justamente esse o contraponto. Não recolhe? Porque o presidente fala, não tem, daqui a alguns anos isso vai ser insustentável, mas a população fala, esse projeto não nos agrada, queremos outro. Essa é a justificativa. Perdão, interrompeu o Vitorino. Não, é que a mudança, pelo que a Ana falou aqui, é pequena, passar de 62 para 64 anos. A grande mudança, e aí está dando a gritaria, é unificar os regimes. Isso. O funcionário público francês vai obedecer às mesmas regras do trabalhador comum. E aí vem a gritaria. Porque não pensa que é só no Brasil que as corporações aprovam o que querem, pressionam políticos, aprovam o que querem, fazem o que bem entende. Não. A França também passou por esse processo. E tem ainda. Por que a Grécia explodiu? A Grécia explodiu também por conta da Previdência Social. Foi tomando empréstimo, arrebentou. A França está numa situação delicada muito por causa disso. Porque a Previdência Social é uma coisa séria que tem que ser administrada com técnicas e cálculos atuariais. Não é para agradar a grupelha que vai fazer gritaria no parlamento, mas eu acho como é no Brasil. Não, mas acho que precisa ser colocado aqui que não é uma mudança simples, analisando assim friamente, porque o regime deles é muito mais específico. São 42 estilos, regimes, quando a gente fala assim, são 42 tipos de aposentadorias que vão ser extintos. Ou seja, todo mundo vai ter que entrar no mesmo regime. Então isso também passa pelos professores, pelos médicos, pelos ferroviários,
passa pelos garis, passa do ponto mais alto até o ponto mais baixo da hierarquia social francesa. Então essa revolução, a gente não é revolução, mas essa manifestação é no intento de que todo mundo vai ficar no mesmo balaio, mas eles entendem que dependendo da profissão, não é todo mundo que tem o mesmo desgaste, todo mundo que tem a mesma até insalubridade relacionada à profissão. Mas é exatamente essa questão que se diz. Quando tu vais unificar 42 grupos, um grupo heterogêneo como esse, é lógico que tu tirará os benefícios e não estenderá o benefício aos que não os têm. Então é lógico que aqueles que se aposentam com 50 anos, eles estão fazendo choro. Daí a unificação é isso. Todos se aposentarão com o mesmo tempo de contribuição e com a mesma idade. E é uma regra que tem que funcionar para o Brasil também. Mas é isso que se reclama quando se tenta convencer as pessoas de que essa coisa do igual nem sempre é justo. Você acaba matando quem faz mais e equilibrando por quem faz menos. Você não tem... A única forma de distribuir dessa maneira igual é a pobreza, não a riqueza. Não, mas, Marconi, e tem uma outra questão que me incomoda, que é em todos esses casos e lugares citados, o sistema da Previdência continua dando esse problema por ser piramidal. Essa coisa de trabalhar agora para pagar a aposentadoria do que está em cima e eu esperar mas alguém essa trabalhar diferenciação, eu até aceito uma escala de diferenciação de aposentadorias, mas que tenha uma explicação técnica, que tenha uma explicação médica, que tenha um caráter biológico. Mergulhadores de alta profundidade. Eles, por inalarem oxigênio puro por muito tempo, têm um processo de desgaste que justifica uma aposentadoria aos 50 anos. Mineradores de carvão. Se sabe que mesmo usando máscara, tem um processo, Agora, o sujeito é maquinista do trem elétrico, quer se aposentar com 50 anos, mas é isso que eu estou dizendo. O problema, o que soa e que óbvio que vai dar errado é você equilibrar todo mundo por um. Botar a mesma régua para todo mundo. Botar a mesma régua para... Foi exatamente isso que eu disse. Essa coisa de tornar igual achando que vai fazer justiça. Sim, mas o que ele está fazendo é tornar igual. E certamente algumas profissões, a exemplo do que deveria acontecer no Brasil, merecem um olhar especial. E eu citei aqui profissões que têm um desgaste médico, técnico comprovado. Comprovadamente. Não é, eu trabalho no balcão, então eu me desgasto muito atendendo as pessoas que querem me aposentar com 50 anos. Vai catar coquinho, vai arrumar outra profissão. Eu só quero dizer que nós estamos avançando enquanto... assina embaixo. Eu só quero dizer que nós estamos avançando em relação ao sistema de aposentadoria francês, porque nem foi anunciado e nós estamos supondo que seja isso. Porque, na verdade, poderá haver essa distinção. O que ele quer é unificar os sistemas. E não se sabe ainda por tempo de aposentadoria. Por isso que eu lembrei o discurso do... Pois não, dona, pode me corrigir. Porque... Não, é justamente isso, porque ele quer tirar esses benefícios, quer que todo mundo se aposente com uma idade pivô, que é os 64 anos. Sendo que a idade média na Europa de aposentadoria é 65. Então ele ainda estaria abaixo da média que é colocada por toda a Europa. Mas mesmo assim se reclama, porque como o Vitorino falou, um maquinista ele está muito exposto às questões climáticas, a problemas de saúde, e existe essa comprovação que existe o desgaste físico maior do que, por exemplo, um professor, sabe? Ou mesmo um motorista. E isso tudo lá existem essas especificações e a remuneração no final e até o tempo que a pessoa se aposenta. Mas agora a ideia é colocar 64 independente. Para o cara que faz a manutenção no trilho, no taxista, no professor, essa é a idade mínima. Eu respeito a tua explicação, mas não retiro o que eu estava dizendo. Até porque ele não apresentou o projeto. O projeto tem como máximo unificar os 42 sistemas. Ponto. Agora, a forma disso não saiu, ele não anunciou. Todo este movimento que está acontecendo é exatamente para que cada um se sinta protegido no seu universo. Pressão das corporações. @atualidades.pampa é o endereço do nosso Instagram. youtube.com/tvpampa, ativa a sinetinha das notificações. facebook.com/atualidadespampa. E-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Você participa, você dá a sua opinião e também você pode perguntar alguma coisa sobre a qual você tem curiosidades. Interaja conosco. Carla. Vamos às participações, então. A Rô Azevedo diz que o Marne é o nosso Lorde. A Berna Camargo, o Marne muito bem vestido com essa camisa. Deve estar mesmo. O Alejandro Soares fala para a Roberta que quem votou contra o aumento do fundo partidário foram os partidos Podemos, Cidadania, Novo e PSOL.
Também temos o Ismael dizendo: o Brasil é semelhante, praticamente igual no percentual de imposto cobrado na Suécia. Só que não se sabe o que acontece depois da arrecadação dos impostos. Fundão tá aí. O dinheiro evapora. É apenas... Exatamente. Eu vim até corroborar aquilo que eu disse. Uma coisa é ter um país bom e equilibrado economicamente. A outra é ter o cidadão vivendo bem. Nenhum país da Escandinávia lidera qualquer coisa de índice econômico. Mas olha a qualidade de vida lá. No entanto, a China é o segundo país. Dá uma olhadinha na qualidade de vida da China. É péssima, né? Chicão Tofani, vamos à tua manchete? A minha manchete eu já dei. Já deu a tua manchete? Agora... O episódio Trump no México. Sou candidato a minha, se a senhora... Não sabia, vamos lá. Sim, sou candidato a minha. Pode. Eu peguei a minha, sabe por quê? Porque eu recebo muitos pedidos aqui de que às vezes a gente aborde que, como eu me atenho às questões mais jurídicas e venho sempre lá do Supremo de Brasília, eu muito pouco falo das nossas questões do Sul aqui. Então, quando tem uma mega operação como essa, tentáculos aqui, eu gosto de trazer. Primeiro, porque enaltece o trabalho da nossa polícia, que é excepcional, né? Que tem feito operações assim, nada é de 20, 30, é presa de 50, 60, desbarata quadrilhas, né? E essa operação Tentáculos é um exemplo disso. E nos assusta, dona Maria, como o crime já está no interior do estado, como o crime está nas regiões impregnado já por esse nosso Rio Grande. Esta operação que foi a segunda, ela já começou, a Operação Tentáculos começou em maio deste ano, na oportunidade, olha, já temos a polícia chegando, ela começou em maio, quando na oportunidade já prendeu 17 pessoas. Hoje, que está acontecendo a segunda, num total, já foram presos 70 pessoas durante essa operação entre maio e agora dezembro, para se dimensionar o tamanho do que está fazendo. E duas peculiaridades assim que impressionam, e enquanto nós não solvermos isso, eu não vejo como resolver o problema do crime no Brasil. Sabe onde é que estavam seus líderes? 2 mandatos de prisão foram cumpridos. Sabe onde é que foram cumprir? Dentro de um presídio. A ordem de prisão foi para quem já estava preso, dona Mari. Mas é assim, como eles soltam muito, eles não sabiam se o cara estava preso ou estava solto. No presídio de Charqueadas estava um líder, no presídio lá de Santa Maria estava o outro líder. São os que estavam organizando isso. E o mandado de prisão tem que sair mesmo, né? O oficial tem que ir lá e entregar para quem está preso o mandado de prisão. Então, isso é para que nós possamos dimensionar como o crime está enraizado. Então, essa região de São Cepé ali, que até isolou de Santa Maria, eles brigaram, surgiu outro modus operandi que também me assusta e que a gente vai se inteirando. Existe a terceirização no crime. Que seria? A terceirização no crime é o seguinte: tu não é da turma, tu não é da facção, mas nós estamos precisando fazer um servicinho lá. Eu chamo. É um frila, é um frila. Terceirizo. O senhor vai lá, mata para mim, faz favor depois. Ele recebe, dona Maria, ele recebe, sim, claro. Mas ele não vem participar do bolo total. Então, assim, a gente tenta trazer um crime de descontração, mas primeiro, enaltecer o trabalho excepcional que fez a polícia, a dificuldade, como o crime está enraizado. O tráfico chegou no nosso interior do estado, né? E o tráfico, evidentemente, que ele traz junto o crime, ele traz junto o roubo, ele traz junto a extorsão, não é um roubo por si só. Então, te parabéns à nossa polícia, mais por esse trabalho, 70 presos merecidamente nesta operação. Falando nesse assunto, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, do governo, né, federal, passou na Câmara de Deputados, não exatamente como o texto original, com algumas modificações. Aliás, os deputados fizeram um apanhado de um projeto que já tinha desde 2018, uma construção de juristas que foi coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, e misturaram um pouco o projeto original do ministro Sérgio Moro com o projeto que já tinha sido discutido por esses juristas em 2018. O resultado disso é que ficou de fora a excludente de licitude e a prisão após condenação em segunda instância, mas são 2 temas que também são tratados de outras formas
dentro do Congresso, então eu não vejo como saiu perdendo o governo, muito pelo contrário, porque houve um endurecimento de diversos pontos, como, por exemplo, o limite de cumprimento de pena privativa de liberdade passou de 30 para 40 anos. A gente precisa lembrar de que isso não está valendo ainda, esse foi um primeiro passo, né, na aprovação da Câmara de Deputados. A permanência em presídios federais também aumentou. Foi para 3 anos a possibilidade de permanência daqueles presos realmente perigosos, com possibilidade de dobrar esse prazo. A excludente de licitude, como eu falei, ficou de fora, mas permaneceu o trecho que trata da legítima defesa daqueles policiais que estão defendendo vítimas, então permaneceu esse trecho. Também foi criado um plano nacional de perfis balísticos e um banco de dados multibiométrico e de impressões digitais, entre outras. É claro, o projeto é extenso e a bancada também pode se manifestar a respeito daqueles pontos que eles acharam importantes. Eu acompanhei, cara, até porque é a área que eu fico mais atento, né? Exatamente esse aumento do 30 para 40 anos eu acho positivo, até pela aquela possibilidade de quando sair para cumprir pena fica um valor maior, como tu vai calcular aqueles percentuais. Aquele de 1/6, cumprimento do pena. É sobre um valor maior, um limite maior que nos permite. E essa segunda é o caso com a notícia que trouxe, sim, essa de que poder deixá-los segregados nos presídios federais, lá, que antes era por 1 ano e eles tinham que voltar e aí tu tinha que tentar acertar com o governador para ficar mais 1 ano lá. Então, 3 anos mais 3 anos são 6 anos, dá para segregar bem um líder de uma facção. Que a gente já viu na prática que funciona, né? Sim, é bom segregá-los, sem dúvida alguma. Agora, quem diz o que quer pode ouvir o que não quer, né, Marconi? Exatamente. Mais uma. E de novo a internet, né, em torno dessa gestão, que alguém tinha que cortar o sinal do Wi-Fi lá. Porque tem sido esse a pedra, né, no sapato da atual gestão. Quem está agora na berlinda é o senhor Abraham Weintraub. Para pontuar aqui, no dia 22 de novembro, o ministro estava dando uma entrevista a um canal no YouTube, ao canal do Jornal da Cidade, e ele deu algumas declarações ali. O papo vinha seguindo uma determinada linha, um determinado contexto, e um trecho chamou a atenção e ganhou repercussão, né? Vinha lá o ministro falando sobre determinado assunto, e aí, quando questionaram, ele disse: bom, então o que você tem? Eu vou trazer aqui ipsis literis, né, o que disse então o ministro. Abre aspas. Então, o que você tem? Bom, você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha. Você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades federais, disse ele, então, no dia 22 de novembro. Pois bem, como era de se esperar, né? E ele já tinha feito algumas outras postagens também na maldição do seu Twitter lá, né? Que acabou se tornando a melhor oposição a maldição do governo. Ele já tinha feito algumas outras declarações, até também sobre laboratórios de drogas. E aí, o que acontece? Deu barulho, os reitores, então, se incomodaram com a declaração, e a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, entraram na justiça. Pediram, então, que o ministro se explique a respeito dessas declarações. Tentou-se, né, alguns veículos tentaram contato com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação diz que não foi notificado ainda. Essa interpelação foi apresentada, então, na quarta-feira, no dia 4, e ressalta e achei bacana, né? A frase tem um peso bacana que diz: o teor depreciativo em relação às universidades federais e, em consequência, seus reitores. E aí eles, né, se sentiram enfurecidos. Deixa eu fazer um fuxico aqui. A carinha do ministro está bem de quem diz assim: puxa, vida, e agora, hein? Sentiu a água subir. Esse ministro falar um negócio para vocês. Fale. Pode não ter plantação, mas se o ministro quiser se defender, procura na internet as imagens dos corredores da Universidade Federal. Não, o que acontece? Mas ela fuma de tudo, cheira de tudo nessas universidades. Eu fui... Acabar com essa bobagem desses reitores ficar atacadinho. Atacar a honra. Essas universidades federais recebem um caminhão de dinheiro todo ano. É um caminhão de dinheiro. O Brasil, em termos de participação no PIB,
é o país que mais investe em educação verdade, na América Latina. E mais, grande parte desses recursos vai para as universidades federais que têm autonomia, ou seja, eles fazem o que quiserem com o dinheiro e estamos conversados. O que aconteceu Agora foi... vai querer... Procura na internet. Tá, deixa o Marconi continuar. Antes da ação acabar acontecendo e depois da declaração do dia 22 de novembro, óbvio que deu barulho e o ministro em alguns canais ainda no YouTube se manifestou tentando explicar de onde ele tirou. E muito provavelmente agora nesse chamado ele use o mesmo argumento. Eu separei aqui algumas manchetes, só a manchete, só o título aqui, do que teria então embasado, né, essa manifestação do ministro. Por exemplo, no dia 23 de maio de 2019, manchete publicada no jornal Estado de Minas, polícia investiga o uso de insumos da Federal de Minas Gerais na produção de droga sintética. Foram executados mandados de busca e apreensão com a prisão de 3 suspeitos. Os policiais também prenderam em flagrante criminosos que vendiam droga em frente à Escola de Belas Artes, dentro do campus. Depois, no dia 26 de setembro, e isso ainda mais antigo, de ano anterior, Universidade Federal se transforma em ponto de tráfico de droga em Minas Gerais, de novo a Federal. Foram gravadas imagens no E não foi o ministro que disse, né? Não, isso nem era Isso são ministro fatos. ainda. Isso são fatos. Então, isso são aconteceu. fatos. Isso foi jornal publicado lá com a cobertura em vídeo, foto, seja lá o que for. Foram gravadas imagens no pátio da Universidade Federal de Uberlândia e, de acordo com a polícia, inclusive deu para se fazer até uma estatística. As drogas mais vendidas dentro da universidade eram maconha e crack. O Marconi não terminou de falar ainda, eu já recebi 4 mensagens aqui, ó. G1, do dia 29 de novembro. Polícia descobre plantação de maconha no interior da Universidade de Brasília. Aqui tem outra. Eu não quero interromper, mas esta já terminou o inquérito. Na verdade, o terreno não era da universidade, era ao lado da universidade, inquérito encerrado, e a faculdade foi totalmente isentada desta que citou o Vitorino. É que a gente não quer intercalar, vamos deixar... Não, mas não vamos deixar tudo para o final, vamos tentar fazer elegantemente. Aqui, 23 de maio de 2019, Polícia Civil desmantela tráfico de drogas em Universidade Federal de Filosofia. A UFG se manifestou sobre a prisão dos traficantes dentro da casa do estudante. No momento da chegada dos policiais da Rotan, inclusive na moradia dos estudantes da UFG, que era numa tarde do dia 21 de maio, os traficantes estavam embalando a droga. Havia um espaço, né, a droga sendo embalada para ser comercializada. De novo, isso não é opinião nem minha, nem de ninguém aqui, nem do ministro. Isso foi uma matéria jornalística que cobriu um fato. E esses traficantes, inclusive, foram presos, apreendidos lá. E aí, depois, em paralelo, a investigação... E eu quero dizer uma coisa, não só nas universidades federais, né? Ou, enfim, porque o nosso telespectador aqui, ele fala sobre uma das universidades que nós temos aqui em Porto Alegre, que eu vou dizer o nome, fica na Avenida Ipiranga, diz que na nuvem de fumaça de maconha é grande. Ninguém me contou. Quem estudou lá sabe como é. Bom, eu estudei na Famecos e ela era conhecida lá dentro como Fumecos, né? Fumecos. Ai, que maravilha. Adorei. É a mesma coisa. Deixa eu... Só uma informação rápida. Como eu falei no pacote anticrime que passou ontem na Câmara de Deputados, também foi previsto os crimes contra a honra cometidos na internet. O que a Câmara aprovou? A pena crimes contra a honra, como calúnia, difamação ou injúria cometidos na internet poderá ser triplicada. Isso não estava nem no texto do Alexandre de Moraes, nem no texto do juiz Sérgio Moro. Claro, juiz, não, eles não querem ser xingados, né? Dona Magda. Ou seja, querem se sentir à vontade para fazer o que fazem. Deixa eu só, eu estava aguardando a narratória para poder... Vai. Não, só Tá, foi mais troca de assunto, eu vou ficar chato voltando. Por favor, continue. Sobre o assunto. Tu vai entrar aí porque eu vou falar. Pois não. Mas o senhor tem todo o crédito. O senhor tem tudo. Mas fala, Mário, então, porque agora Eu vou ser conciso. O senhor vai entrar, quando confundiu Kafka com Kafta, eu me lembrei de um dos grandes livros escrito pelo jovem Franz Kafka, chamado Metamorfoses, que é um livro fantástico, é a história do menino, um rapaz boa pinta e tal.
seduz uma idosa, né, e tal. Depois mata a idosa, seduz uma animada. Então, a vida, ministro, é feita de metamorfose, as pessoas mudam. Talvez isso mude um pouquinho e tal. Esse negócio agorizada, quem é que não sabe? Tem uma fumaceira em tudo quanto é lugar, a garotada fuma maconha e fuma mesmo. E agora? Geração de maconha. Mas é o mundo de hoje, Chicão. Tudo bem, da droga. Ai, mas é tão cafona usar droga. Balinha, tudo que é rolo aí. E xingar o cara por causa do carro. Tão O cara cafona. era Atenção, não vamos dispersar. Não, mas convenhamos, a maconha não foi inventada Se o Mário nesse... terminou, eu iria pegar de volta a palavra. E o senhor Vitorino emprestei, sempre com palavras de baixo calão. É porque a questão aqui é pontual. Perdeu, querido. É que a questão é pontual em relação ao tráfico. Isso. É isso que eu quero. não, ele tá falando de tráfico. Tráfico e plantação. Fala, Ruxel. Eu quero me manifestar sobre a mancha. Primeiro, os dois inquéritos, tá? Casualmente eu tinha acompanhado. Um que trouxe, que mandaram para o Vitorino agora. Realmente, Vitorino, isso eu acompanhei e pode ter um terceiro, uma continuidade do inquérito. O terreno era ao lado da faculdade, já se viu que o terreno não era da faculdade, mas era ao lado da faculdade, mas não era da faculdade. E o segundo, esse que também foi mencionado na notícia, eram 3 não eram estudantes da faculdade, estavam dentro da faculdade, pegaram com 3, 4, também o inquérito também foi concluído, são as 2 matérias especificamente. Mas o que nos traz, que é o âmago da questão, é a questão de um ministro acusar as faculdades, é o benefício que isso traz. Ele tem que trazer a solução, ele tem que trazer montar, e junto com o ministro da Justiça, como vamos fazer. Então, porque isso é crime. Se tu está plantando maconha dentro de uma área pública... Ou no terreno do lado para consumo é errado. E não é para tu fazer média em declaração. Então, o que nós estamos discutindo aqui é a declaração dele. Que estão fumando maconha por qualquer canto. Pessoal, eu... respeito isso, isso é desejo de cada um, né? Não é isso. Se fuma, e sim se faz. O aspecto da lei. Exatamente. Essa é a questão, eu acho que seria melhor abordada por ele se dissesse que fez contato com o ministro da Justiça, está bolando um plano no lugar tal, na faculdade tal, se pegou, se prendeu o reitor. Isso se chama pouca prática. O ministro é pouca prática. Acho que também tem um problema. Essa tal de autonomia das universidades federais é mais uma porcaria dessa Constituição. Eu odeio as universidades. Mas é a autonomia da Universidade Federal. Aí tu não pode criticar, tem que mandar dinheiro para eles fazerem porque é o que bem entende. Aí dentro da Universidade Federal, o reitor que tem que convocar a polícia, é o reitor que tem que estabelecer plano de segurança, é o reitor que tem que isso, tem que aquilo. Se criou guetos, prefeiturazinhas pelo Brasil. Não, mas eu acho que só tem um monte de dinheiro. Só para pontuar, talvez eu não tenha sido claro no relato da frase dita por ele. Ele disse o seguinte: em algumas universidades federais você tem as plantações de maconha que foram encontradas e ele não disse a Universidade Federal está envolvida. Mas ele disse que tinha plantação de maconha nas universidades. Se dissesse que um dos debatedores aqui da atualidade é ladrão, como é que tu te sentiria? Não, mas é que assim, por exemplo... Tu te sentiria atingido, porque nós somos um dos 9 integrantes da bancada. Ao acusar uma faculdade... Ele não acusou, ele constatou que tinha. Ele não acusar a faculdade é dizer que a faculdade, de alguma forma, está por trás disso. Ele numa conversa que vinha ao longo, dentro de um contexto... Uma conversa pública, né? Não foi no canal no YouTube. Foi captado. No contexto. Agora eu consegui entender de tanto vocês falam junto, agora que eu consegui entender. O ponto destacado começa o seguinte, vinha falando, então o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha. Você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. Ele vai ter que provar a universidade que tem isso, mas, ao meu ver, semanticamente, ele não está acusando uma ou outra universidade federal de estar por trás dessas plantações. Constatar que no pátio aqui, por exemplo, no pátio da Rede Pampa, tem alguma extensiva plantação de maconha. A meu entender, semanticamente, você não está... Senhoras e senhores... não, daí... Peço que retire dos autos essa última frase. Senão vai ter fila na porta para comprar. A praia maconha... Vai dar. Ter fila na porta para comprar. A praia maconha é a nova moda. Tu vai pro Rosa, tu não precisa comprar maconha, tu só...
Tá bem. Não, agora aqui, ó. Doutora Carla, gostaria de fazer um comentáriozinho. Não, mas chega. Sabe que ela vai pra Garopaba, é só maconha. Chega de Não tem maconha. nada disso. Chega de maconha. Não é só isso. Fala, Ana, É que rápido. se a gente for colocar, assim, se fala de universidades federais, mas hoje escolas primárias já têm comercialização de maconha. Mas é Não, isso que ele tá dizendo, eu acho que Ana, é isso que ele tá dizendo. Não, mas até fala assim, não, agora... Gente, a maconha existe desde Woodstock. foi Muito um bem, golpe é da- verdade, da- é da- verdade. Eu acho que ela acabou. existe muito mais. A gente só descobriu Os no reitores Woodstock. estão muito magoadinhos. Adorei o visual da Magda, tá linda. Mas tá muito braba hoje. Não tô braba, Tá não. brava, mãe. Sempre vai ter droga em tudo. Sempre vai ter droga em tudo. Sempre vai ter droga. Ah, bom. Então, Cabe às autoridades tomarem providência. Aí vem o lado dessa querida, que é a Angélica da Rosa, muito querida. Ela diz assim: cabe às autoridades tomarem providência. Se até no avião do Bolsonaro tinha, imagina, ele que devia dar o exemplo, estava traficando. Mas eles não Mas perdem é verdade, oportunidade. não era avião dele. Era avião Angélica da cometido, Rosa, reitor é mais estudado que políticos. Eu concordo contigo, essa menina, concordo plenamente contigo. Eu não quero deixar passar, e todos vocês vão gostar de saber, que hoje é aniversário da Ângela Lau. A querida Ângela Lau, nossa amiga, nossa parceira. Então a gente quer mandar cumprimentos, beijos para a família Lau, um especial para a Ângela, para a Dudinha, que passou por média, a nota mais baixa da Dudinha, 9,2. Imagina? Deve estar arrasada. Arrasada. E o pai e a mãe também. Ângela, querida, feliz aniversário para ti. Muitos anos de vida, repletos de muita saúde, de muita felicidade. Eu quero mandar Carla. um beijo também bem especial para o Silvio Rodrigues, que eu estou agora atuando lá no campo do Marne Barcelos, no centro da cidade. Hoje passei a tarde no centro. Operando ali ela tem na um grupo região. lá. Né? E aí eu entrei numa loja de tecidos. Ele, eu não estou acreditando que a senhora está entrando na minha loja de tecidos. Coisa mais querida, assiste todos os dias o Atualidades Pampa. Com certeza agora está do outro lado da telinha. Então um beijo bem especial para o Silvio. Eu estou atacando perto do shopping, antes de ontem eu estava indo ao shopping, aí veio um menino assim com aqueles panfletos de empresa, que eles são contratados, enfim. Ninguém queria abrir o vidro, aí eu abri o vidro, peguei, fechei o vidro, aí eu ouvi assim, Magda! Eu disse, o que será com... Ei, foi ele. Magda Beatriz, eu adoro o programa, adoro o Vitorino, não sei o quê, que chama Ubiratã. Na verdade, eu não sei se é o Ubiratã ou o Ubirajara, mas é por aí, assim, algo parecido. Se não é o Ubiratã, é o Ubirajara. Posso mandar também hoje Pode ser o útero também. Parou? Eu tava almoçando hoje um casal muito querido também me encontrou e aí mandou um recado também pra Carla, o senhor Thales e a dona Regina, que são amigos da tua mãe. Me mandaram um abraço, mandaram um abraço. Um beijo pra vocês dois. Todo mundo. E na onda dos beijos, abraços, gostaria de mandar um beijo e um abraço pra Lu, lá da Del Mundo /Shopping Sul, onde você encontra os melhores tratamentos faciais, massagens para perder medidas e realmente é eficiente. Meninas, eu estou adorando os tratamentos que estou fazendo lá. Quer saber mais? Passa lá no Barra, dá uma conversadinha com a Lu, tem pacotes maravilhosos pro verão. Não deixe essa oportunidade de passar e botar o seu projeto verão em dia. Del Mundo /Shopping Sul ou nas minhas redes sociais, Ana O. Aguiar, lá no Instagram para saber mais. Legal. Quer perder medidas, Vitorino? Fazer umas massagens lá? Eu vou ter que fazer muito esforço. Não, o esforço da Lu. Não tem massagem. A Lu vai ter que mostrar muito serviço. Porque Quem olha, será que vai conseguir? que tem de coisa pra tirar aqui, você não Vai faz ter que ideia. fazer massagem uns 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Morada do Essa Vitorino é semana. Samanta. Não, fazendo massagem um ano Eu só, tá faço bom. massagem tântrica toda semana. Faz massagem aonde? Por isso tá com esse Tântrica. shape bonito. Toda semana, tô com esse shape. Viu? Ah, não vou fazer massagem tântrica. Ô, Gustavo Vitorino, vamos lá. Vamos falar de coisa boa? Mandar um abraço pro Paulo Prente. Que... Ô, Paulo, desiste de convidar ela. Não é verdade. Porque elas não querem ir na gola e não sabem o que estão perdendo. R$ 99 as camisas da gola em promoção mês de dezembro, lançamento da coleção 2020. É o presente de Natal, você não pode perder. Vai lá na gola. Dona Magda, não, eu só queria... Eu conversando com o doutor Lênin Streck, todo mundo conhece o doutor Lênin, essa figura fantástica, todo mundo conhece direito como ninguém. Aí ele contou uma história do Vitorino. Diz que o Vitorino, sem processo, perdeu todos. No 101º, ele ganha e recorre. Que grosseria.
Que grosseria. Tu sabe que isso é uma vingança, né, Vitorino? Não, se ele fosse médico, ele seria contra a vacina. O Lênio... Doutor Lênio. Não posso. Não, o Lênio. Aquele comunista que participa do programa. Isso mesmo. É, advogado do PT, foi lá defender Amigo o do fim Lula. da prisão em segunda instância, foi lá Lula livre e tal. Imagina se o Arley tivesse... E conhecendo o Lênio como eu usasse conheço, ele deve ter dito isso mesmo. Exatamente. Roberta. Magda, a gente viu um crescimento das indústrias, da produção industrial do nosso país pelo terceiro mês consecutivo. E chama muito atenção, por quê? Porque a gente tem uma conjuntura da economia internacional que está passando por um processo de retração. Isso quer dizer que eles estão comprando menos do Brasil. A China está comprando menos porque está tendo uma economia que diminuiu, ainda que esteja em largo 6% de PIB de crescimento, mas está diminuindo. E isso está acontecendo com a Argentina, o PIB deles estão negativo, e com os Estados Unidos também. Então, com o fato de nós estarmos exportando menos, apesar de eu ter oferecido ontem dados bem positivos do PIB, mostrando que a produção da indústria cresceu, alguns nichos, alguns setores da economia industrial estão ainda patinando. E eu falo e estou me colocando com eu estou mencionando a indústria manufatureira, a indústria fabril. Qual é a indústria que cresceu? A de petróleo, a de extração de minério e ferro, essa está de vento em polpa. Mas a fabril, que é a que gera mais emprego e que esse emprego é o formal, ainda está aquém. Um dado que também chama muito atenção é que, apesar de nós estarmos com um crescimento de 0,8%, e esse crescimento está consecutivo da indústria, para a gente chegar no patamar onde houve o ápice do crescimento da produtividade em 2011, em maio de 2011, nós teríamos que estar crescendo 15% e não 0,8%. Qual é o dado positivo? A gente está crescendo devagarinho, mas estamos sempre indo, não estamos regredindo, o que é positivo. Outro dado positivo é a indústria está crescendo pelo consumo interno, por esse jogo que o governo fez de possibilitar melhor renda através do FGTS, do PIS, que aconteceu, que as pessoas conseguiram organizar as suas finanças, as famílias estão conseguindo ter uma renda, formal ou informal, mas estão conseguindo pagar as suas dívidas, renegociar essas dívidas e saindo para o consumo. Com isso, a roda da economia brasileira está crescendo. Qual é o dado que preocupa e por isso eu trouxe essa notícia? Grande parte do consumo interno depende dessas famílias que, segundo o IBGE, já tem 20% das suas finanças reservadas, comprometidas justamente com o pagamento dessas dívidas que renegociou. Então, a gente tem que ficar atento, porque depender das exportações, para os próximos anos é complicado para alguns setores. Esse fabril ainda mais. E essa questão, e eles dependem também muito do dólar, que vai se manter num patamar alto ainda. Então, há uma avaliação de que a gente tem que ter um certo cuidado com esse setor da indústria fabril. Por isso, eu trouxe a notícia novamente que tem a ver com o PIB de ontem. Muito bem, cara. Posso dar uma notícia? Fala. Só quer dizer que quem tá com dinheiro sou eu. Fui na caixa e peguei meus quinhentão hoje. Muito bom. E vai fazer o que com ele? Bom, daí. Aí só me coloca numa situação de constrangimento. Vai guardar? Tem que guardar? Não, ele vai fazer compras. Tem muitas coisas boas para serem compradas. Pode ser também, mas depois que fizerem compras, tem muitas ofertas. Nós estamos no Natal, perto do Natal, e nós sabemos que tem muitas ofertas de coisas. Teve o Black Friday, mas tem mais pessoas que continuam. E uma lembrancinha que seja uma coisa que seja as pessoas vão presentear. O Marconi já me deu o destino para dinheiro. Segundo a dona Ana, eu vou cortar a grama na praia do Barco lá que tá muito Vou alto. pagar a parcela do portão. Os meus 500 eu comprei 3 quilos de alcatra. Falando nisso, guardem um pouquinho do dinheiro para o nosso amigo secreto. Isso. Que, aliás, os senhores terão que acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro do nosso amigo secreto. Quem é o meu amigo secreto? Calma. Então, é secreto? É secreto, tu não vai saber. Viu como deu certo? O Chicão tem que ser secreto até o último dia, entendeu? Daí no como deu último dia certo? te falo quem é. Chicão. Primeiro amigo secreto. Guarda um O dinheirinho. Chicão pegou o só isso papel que eu dele, te digo. abriu e leu o nome. Finalmente um projeto que deu certo, hein? Finalmente
Não, agora ele não gostei de tirar o fuso. Nós ficamos, brincadeiras à parte. Não pode falar quando é amigo secreto, a gente lê e guarda Tem segredo. um termo secreto que é esse encaixa aí. Viu uma dona Magda explica, ela explica com elegância, estilo céu, que eu nem estava sabendo disso. Não, mas a gente Tá sabendo do Réveillon? Tá vendo como é secreto? É uma coisa que eu te perguntar isso. Aí, de repente, eu vou te criticar por causa disso, aí o Vitorino fica rindo de mim lá. Mas tu tem um problema com o Vitorino. Acho que vocês têm que resolver isso fora aqui. Eu não sei qual é a esfera que vocês têm um problema, porque... Mas tá ficando grave, né? Porque é uma apurrinhação muito grande. Apurrinhação, porque é a apurrinhação. O treinador não tá conseguindo disfarçar. Eu quero te dizer o seguinte, vocês têm alguma coisa extra... extra profissão, que vocês têm que dar um jeito de resolver, mas no o Paulo mínimo até o Sérgio final já desse disse ano. que o sonho dele é correr em volta da piscina lá da minha casa, pelado atrás de mim. Então faz, já Paulo tem... Sérgio, Seu Adair, no amigo secreto, faz isso. Tira ele do amigo cheio de cabelo. Mas é um jeito que tu faz ele tirar a barriga, deixa ele correr. Tem que depilar, viu? Mas por que ele correu atrás do senhor? Não, o Paulo Sérgio disse que o sonho dele. É o sonho dele, não é que ele correu. Mas pra quê? Não sei, querido. querido. O cara tem uma fissura. Eu acho. Tem uma tensão, né? Você percebe uma tensão. O rapaz das lantejoulas ali nos olhos. Olha aí, ó. Quando eu fiz o meu ensaio no Fine Art, igual atores da Europa, que você foi me prestigiar, ele não foi me prestigiar, ficou lá na feira, lá com os bois sabe lá. por que ele não foi? Sabe o que ele disse ainda? Que eu tinha que sair na revista Globo Rural. Quem tinha que sair era ele, tá no meu livro, a minha foto. Tu não põe as tuas fotos no teu O pior é que o Vitorino disse. quero ver. Eu mato a cobra e mostro. Não mostra, não mostra. Porque Melhor o Marley não. disse que ele era um pequeno polegar, que ele era um pequeno polegar, dona Marcia. Ele era uma polegada. Ontem eu comecei a pensar exatamente Não isso. podia fazer ensaio. Não, eu só vou dizer uma coisa Não pra consigo vocês. nunca lembrar do início. Essa coisa de puxa daqui, arranha dali, gateia aqui, gateia ali, isso não vai acabar bem. Isso vai acabar em baixaria. Não é que depois que fez... Acho bom vocês vocês vão ter que resolver a lei. Baixaria, tudo bem, o problema tava na piscina. Pode ser atrás do muro também. Mas vocês vão ter que resolver. Depois que fecharam aqui o caminho aqui da Vila Cruzeiro, ele ficou sem carona, tá revoltado. Sem carona, querido. Sai 5 pila pra mim em casa. Quero te dizer que não fecharam. Tem a rua seguinte, tem acesso, cruza a vila e tudo mais. Bom, mudando de conversa, onde foi que ficou, Mário Barcelos, para de ficar lendo as bobagens. Tem uma ideia. Nós veraneamos em Atlântida. Eu vou pra Atlântida. Nós quem, cara, pai? Eu veraneio, ele veraneia. Eu coloco uma sunga e vou pra praia, pro Baligai de sunguinha. E ele vai de bermudão, com top aqui em cima, naquele estilo veião que joga canastra toda noite, tá entendendo? Pra conferir. Ele bota até um moletom na cintura e Olha, eu continuo achando que tem um fetiche entre esses dois. Tem um fetiche. Isso, cara, um vai de sunguinha, o outro vai de Eu vou de sunguinha porque eu macacão, tenho não sei. macacão. Ele tem corpãozinho. Olha lá que lá do Olha, Zé fica lindo Colmeia, esse macacão olha. rosa. A senhora segura o tio Fester aí, porque tá passando os espíritos. Ô, Mário Barcelos, eu já te chamei 2 vezes. Não, mas tu é que eles estão falando. Vamos lá, Michel Teló. aniversariantes, Mário. Fala, Michel Teló. Ah, meu Deus, cara. Vamos aos primeiros aniversariantes. O Martin Van Buren, que foi o presidente dos Estados Unidos, um dos presidentes dos Estados Unidos antes da guerra da secessão. Aqui é uma guerra também, né? Guerra todos os dias. Bom, George Armstrong Custer, famoso general Eu Custer. conheço como ninguém. Ele não era general. Então conte como é que ele se autodenominou general. Por quê? Ele matou os índios, Cheyenne, de Chaleira Negra, um episódio triste no Wyoming, e depois foi enfrentar touro sentado em cavalo louco em Lick Bighorn, no Lakota, e morreu em 1876. O que é a cultura? Matou os índios tudo de chaleira, tá vendo? Armstrong Custer. Mas a chaleira não aguenta. Matou os índios de chaleira. Isso E depois foi sentar no touro.
Eu fiz 2 faculdades, sou doutor. Aqui é Mandrake. O mais importante. Olha aqui, ó. O Chicão não apenas passou na faculdade, como passou pela Copa do Português também, porque faz falta. O general Custer foi general por acaso. Veio uma nomeação do presidente dos Estados Unidos à época para outra pessoa que não era ele. E ele achou que era ele o general e assumiu como general. Depois ele não foi. Terminou como coronel do exército americano. Ah, mas também não custa nada. Fritz Lang, que é o produtor preferido do Vitorino. Ele faz o pica-pau. Fez o pica-pau. O Walt Disney, já que é humorismo, vamos fazer o humorismo. O Walt Disney, o grande Walt Disney, estaria de aniversário hoje. Talvez o maior gênio da história do cinema de animação, né? Porque o que esse homem criou, desde o Pato Donald, desde o Pluto, desde o Zezinho e Luizinho e tudo mais. O Walt Disney. Bom, não estou falando nada. Mas é que tu não fica quieto. Ele que falou do Pluto. Otto Preminger, diretor cinematográfico. Carlos Marighella, o herói do Chicão. Herói não. Esse cara foi morto pelas forças de segurança nacional, no qual o meu tio, o general Antão Oswaldo Schwarzbach, o meu nome é Alberto Francesco Schwarzbach Tofani, e esteve lá no Araguaia, atrás de Marighella, o traidor da pátria. Conhece a história? O Antão chegou lá. Anastácio Somoza. Chegou e resolveu. Anastácio Somoza foi que botou a Nicarágua na mão de Sandino, né? E morreu em Assunção, do Paraguai, estava dirigindo uma Mercedes, mandaram um míssil. Explodiram ele, né? É verdade. Lá em Assunção, no Paraguai. Muito bom. Quem é que acordou? O Chicão acordou a 1h da manhã. Little Richard. Leia um livro por dia. O Gente, Ricardinho. Marne, só um pouquinho. Vaca amarela, tá? O Marne precisa concluir os aniversariantes. Ninguém fala. Bom, O grande tenor espanhol José Carreiras, conheci maravilhoso. esse cara na Fevale. Ele cantou um trecho da Quero pra mim, de Caruso, eu entrevistei ele teve aqui no Rio Grande do Sul. Agora essa cantora o senhor conhece, Ângela Rorô. Não conheço a operação. Essa operação eu não conheço. Oswaldo de Oliveira. Dona Ana, Oswaldo de Oliveira. Vamos ver agora. Técnico de futebol, ex-modelo, foi técnico do Fluminense. Modelo da Varca? Foi manequim, Oswaldo de Oliveira. Boa pinta, casado com uma gatinha de 24 anos. Baita E ele malandro. tem 75. Pra isso, Leila tem memória. Cordeiro, a Leila Cordeiro, hoje completando 63 anos. O Carlos Nascimento, excelente jornalista, completando hoje 65 anos de idade, já no finalzinho. Estamos aqui com a Rafinha Bastos, comediante e jornalista brasileiro. Eu disse o Rafinha. Não, a Rafinha é a rapuagem que está aqui. O guitarrista dos Rolling Stones, Kate Richards, está de aniversário hoje, fazendo 194. Hoje, o dia do falecimento de Dom Pedro II. E aí, Quem que é o de aniversário? aniversário de morte. O senhor tem razão, senhor Mário. Essa lista hoje. Isso é uma falta de respeito. Verdade, o melhor aniversário foi o do Pluto. Marne, não dá pra dar liberdade. Assim, no início pro Chicão. Senão daí ele vai, né? Mas contribui. Quem conhece George Armstrong canta? Exatamente. Quem é que leu o livro I Left My Heart in Old Knee? Então não pode Terra falar. meu coração na curva do rio. Eu Leu? Aqui ninguém tem. Excelente. Não tem Eu nada. posso ter uma coisa no meu coração? Cachaça. Isso, boteco. Ó, vergonha. Excelente o inglês do seu Chico. Excelente. Excelente. Quem é que ia saber que O Marne leu I Left My Heart in Old Isso é Knee. verdade. Enterre o meu coração na curva do rio. Na curva do rio. Isso, que ele ia matar De Brown. de chaleira. Para aí o parafuso. Ia matar Chega. os índios com a chaleira e depois ia sentar no touro lá. É o nome do índio. O touro sentado lá, como é que ele ia sentar no touro lá? Quando ele nasceu, tinha um Esse touro era sentado valente. na frente da tenda dele. E a mãe Matou os dele índios com a chaleira Mas e o que sentou ele no tinha? touro Uma lá. fruteira? Ele tinha uma tenda? Não, os índios botavam o nome dos filhos quando acontecia alguma coisa. E Estrela da Manhã, a mulher nasceu de manhã, então tinha uma estrela do sol. Tirava Estrela da Manhã. O Vitor Tudo certo, seria o então. quê? O mais novo ela deu errado.
É muita nada a ver essa coisa. Ai, que horror! Hoje não dá. Olha, pessoal, eles não estão nada bem. Programa de E eu tinha alguma coisa na nossa água? Tinha. Hoje eu tenho certeza que tinha. Tinha água, inclusive, do Marne, porque o Marne hoje soltou a franga, né, Marne? O Mário começou a fazer uma plantação de maconha. O Vitorino falou. Maconha deixa metade. Do vasinho dele. Tem no vazio. Olha, dona Magda, eu É um não entendo esse tipo absurdo de isso. coisa. Aumento da pena em 3 protegido pelo vezes. Estatuto do Idoso. É verdade, mas eles também são. E o Russo é vovô. Tu não é vovô porque não teve competência de fazer um voto pro filho. Eu sou um É por isso, né? Ah, para! isso. Faz 12 Enquanto eu anos que tu namoro presta uma gata de atenção. 19, o Vitorino, uma de 79. Tá, mas então agora, presta atenção. Tu vai ter que me É, meu explicar. filho do Liberty. Como é que tu vai ter que me explicar? Tu vai ter que me explicar, não é agora. Estendeu agora. Não será agora, mas tu vai ter que me explicar como é que você namora uma guria de 16 anos. 19. Tu deve só olhar pra Ele ela. emancipou. 19? Eu olhar? Ele emancipou, 19? ele Não, emancipou. 16 eu não faria. É, jamais. Mas já fez, quando conheceu ela tinha 16. Não, mas nem tocava. Mas nem tocava. Aí a mãe dela deve O estar advogado disse que tinha que completar 18 anos em um dia pra tocar. É. Aí eu fui lá pro O Xeratão. pessoal do Deca lá tá adorando. tudo isso. Pessoal das maconhas, tudo. Denarque, Deca, estão adorando. Mas o Marne é pra fins medicinais. Medicinais, tá certo? Compartilhar. Ver uma mina Cara, toda. saber o Só um ano que pouquinho, morreu. Eu vou dar uma notícia, por favor. Ai, meu Deus. Não escolheu o programa. Compartilharam nas redes sociais alguns vídeos, outros vídeos de policiais militares, enfim, civis, né? As policiais atacando as pessoas em outras festas lá em São Paulo. E o governador Dória veio a público e disse que vai rever alguns protocolos da polícia, que vai encontrar, identificar, enfim, procedimentos para inibir a violência, como o uso de drones em operações. Ele já colocou à disposição da polícia 145 drones para serem utilizados nessas operações da polícia, em especial com muitas pessoas, em bailes funk e tudo mais. Eu quero me repetir. Pois não, não posso. Assim, quero me repetir, porque quando saiu essa notícia, que era muito séria, disse que estávamos sob violenta emoção e com falta de dados. E agora começou a se esclarecer. Primeiro, são vários bairros, são vários bailes, e o comportamento, o modus operandi é que parece ser o mesmo. Então, né? eu acho que agora está voltando a lucidez. Gostei muito da declaração do governador, gostei muito da declaração do ministro da Justiça. Nada, né? Gostei muito da declaração do ministro da Justiça, que é: vamos revisar protocolos, vamos examinar o que efetivamente está acontecendo, né? Porque a consequência é ruim, cara. Eu vi uma menina hoje de 16, 17 anos que ficou cega de um olho, que só aquilo ali eu fiquei imaginando se fosse a minha filha. Eu não sei. Que ele levou uma bala. Porque a polícia, revisando o protocolo, a polícia tem que estar tirando. Existe um ângulo que ela tem que olhar para não pegar exatamente o rosto da pessoa. Um ângulo de 90 graus pega nos olhos. Então, as pessoas estão ficando cegas. Então, isso é perigosíssimo. Vamos ter que revisar. Então, que este episódio, que essa tragédia sirva para nós aperfeiçoarmos o sistema. E como eu disse, a gente torce pela polícia, a gente torce pela população. Nós precisamos ir arrumar o sistema, né? Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Olha, o nosso telespectador, na verdade, o nosso telespectador Marcos Strebe diz assim: sou assíduo telespectador, já enviei várias mensagens que não foram lidas. Aí ele fala no aniversário da esposa, no fim, Aí ele diz aqui: ontem pedi a opinião da bancada sobre a medalha do Mérito Farroupilha que foi concedida ao senhor Fernando Haddad, que nada fez pelo nosso estado para receber tal distinção e não fui atendido. Espero que hoje minha mensagem seja lida. Abraço a todos, Marcos Strebe. Essa medalha perdeu completamente. Faz algum tempo, né? Mas estava todo mundo, já deram pro Jean Willis, deram pro filho do Bolsonaro, que nunca fez nada. Casou com a gaúcha só. Pois é, Só veio aqui pegar uma mina. É que eu acho que o termo mérito farroupilha que ainda mexe com a coisa do gaúcho, porque ela não tem valor, não tem valor simbólico. Nenhum valor. Mas é que Teve uma deputada que deu pra
família dela, né? Ele teve que devolver depois, tiveram que devolver. Tiveram que devolver. Coitada da família. Estão vendendo a medalha na depois que Benjamin outras pessoas que receberam a honraria foram devolver e falaram que era um absurdo. Era um absurdo eles receberem. Pra que se a família foi homenageada? E ela disse, por que ela não ia dar se as pessoas da família dela todas eram ótimas, enfim. Eu gosto dela. E a gente fala que essas honrarias, até mesmo assim, pessoas, e a gente coloca, são muitas honrarias, eu até me surpreendo, porque nós colocamos, o Renato Portaluppi também teve, só que na oportunidade, não mérito Farroupilha, mas cidadão porto-alegrense, é um título bem bonito, só que nem receber ele foi. Na oportunidade ele foi receber. Isso é falta de educação, né? Ele é cidadão emérito, porque ele não é natural de Porto Alegre, né? Não é natural de Porto Alegre. Ele é de Bento Gonçalves, eu acho. Eu acho que ele é de Bento. Ainda temos tempo. Ele começou no esportivo de Bento Gonçalves. No esportivo de Bento, Não, ele é. Eu não sei se ele nasceu em Bento. Não esquece que quando ele veio para Porto Alegre, ele veio trazido pelo meu falecido esposo com o meu dinheiro. Olha, Amanhã eu volto a falar. Beijo, tchau.